que vem juntar-se a nós e que estejamos todos unidos na paz de Jesus, segundo as orientações do Evangelho que Ele nos deixou. Nós estamos com a lição na senda doméstica, lição que nos foi passada pela casa para desenvolvermos esta noite. E nós ouvimos agora na leitura preparatória que para que a gente eduque, é preciso primeiro que a gente se eduque, que nós nos eduquemos. Então é preciso que nós vigiemos a nós mesmos e procuremos a nossa transformação moral para que possamos também, por nossa vez, educarmos outras criaturas que se aproximem, que convivem conosco. Esse é o primeiro pensamento que eu gostaria de deixar, não é, para a noite de hoje. O segundo, que é muito importante para a gente entender sobre a senda doméstica, é aquela fala de Jesus que o Espírito assopra aonde quer. Ninguém sabe de onde veio nem para onde vai. Isso é importante para termos em mente a convivência uns com os outros, a convivência na nossa senda familiar. Nós não sabemos quem é o Espírito que ombreia conosco. De onde será que ele vem? Que vivências ele teve? Que patrimônio intelectual, moral ele tem? Para que traz consigo? Que talentos? 5, 10 multiplicados ou apenas um? Não sabemos. Mas precisamos ter respeito àquela criatura que ombreia conosco na senda familiar principalmente. Então, seguindo aqui com a lição, nós vamos para essa leiturinha de Jesus, muito conhecida, e quando Jesus fala aos doutores da lei lá aos seus 12 anos. Então, na véspera da Páscoa, a família ia para Jerusalém e era com o costume da festa. Quando a família regressou, não notou que o menino ficara em Jerusalém e os pais não sabiam disso. Continuaram a viagem e acharam que ele viria andando pelo caminho e, em dado momento, perceberam, perguntando aos parentes e amigos onde estaria a criança e ninguém sabia dizer. Como não encontrasse, então, decidiram voltar a Jerusalém em busca de Jesus. Passaram-se 3 dias e acharam então Jesus lá sentado no templo entre doutores, né, ouvindo e interrogando. É interessante a gente notar que mulher naquela época não entrava na sala principal do templo. Então, ela estava em outra sala diferente, Jesus entre os doutores em outra sala. Então, daí a gente já vai percebendo o motivo do desencontro entre eles. Bom, todos os que ouviam se admiravam da inteligência da criança. E quando Maria chegou, ela então lhe diz: meu filho, por que você fez isso conosco? Viajamos 3 dias para te encontrar. Eu e seu pai procurávamos por você ansiosos. E ele disse: mãe, por que me procuráveis? Não sabeis que devo me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que Jesus dizia. Aí a gente lembra de uma musiquinha, até que estava pensando de colocá-la na nossa reunião, na nossa vibração de domingo. É em inglês, mas tem a traduçãozinha abaixo para a gente entender a música, quem não sabe a língua. E a musiquinha diz assim: Maria, você sabia que seu filho um dia iria curar os cegos? Maria, você sabia que seu filho iria fazer andar os coxos? Maria, você sabia que seu filho daria audição aos surdos? Então é isso. Eles não compreenderam, nem Maria tampouco, que palavra era essa que Jesus dizia que devia cuidar das coisas do Pai. Então, mas sua mãe guardava
todas essas coisas em seu coração, mesmo porque ela foi agraciada, né, com a visita, o nascimento de seu filho. Aí, a gente vai lá na pergunta 775 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Então, em outras palavras, que seria para a sociedade se não houvesse família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo, ou seja, a criatura não quer se casar, ninguém na Terra quer se casar, todos então não dão vazão à procriação, que é uma lei de Deus. Isso não quer dizer que quem não deseja se casar, não deseja ter filhos, esteja contra a lei de Deus, é uma opção. Mas se todos nós resolvêssemos não acasalarmos, não termos filhos, estaríamos então fazendo o papel de egoístas. Eu me lembro uma pessoa muito conhecida que quando nasceu a primeira filhinha, ela falou: meu Deus, eu não sabia que ia ter tanto trabalho com um filho. Se eu soubesse, eu não teria engravidado. Então, quer dizer, mal sabe ela que nesse momento ela estava sendo o quê? Egoísta, como diz então no Livro dos Espíritos. E aí a gente traz aí uma figurinha de Jesus conversando com a mulher cananita, só para mostrar que Jesus não fazia acepção de pessoas, ele não escolhia pessoas para conviver, e ele tinha imenso carinho, imenso respeito a todas as mães, a todas as mulheres. Essa era uma mulher cananita, contrária aos judeus, contrária ao judaísmo, mas andara longe porque sabia que aquele judeu especial passaria por aquelas terras. Então vai longe em busca dele e fala: joga para mim, nem como que fosse um alimento que se dá aos cachorrinhos para comer a sobra do seu dono. Então joga uma palavrinha para mim, minha filha está sofrendo imensamente. Jesus então, até aborrecendo os discípulos que achavam que ele estava dando ouvidos a alguém contra os judeus, mesmo aborrecendo, ele se volta e fala: grande é a sua fé, sua filha está curada. E qual não foi sua alegria quando sua filha volta? Jesus então era constantemente anoitecia em casa da mãe na sogra de Pedro, por exemplo. Certa vez deu até um passe nela, curou a sua febre. Ele não gostava de dormir em Jerusalém, onde era um lugar de muita fofoca. Ele ia à casa das meninas, de Maria, de Lázaro mas quem? Maria, Marta e Lázaro, obrigada. Maria, Marta e Lázaro, aquela casinha bucólica, para adormecer ali com sua caravana, evitando lugar a Jerusalém, que era de muita intriga, né? Um ambiente hostil. Então ele procurava família para ele pernoitar e estar com eles. Então Jesus, ele dava à família o valor importante que ela realmente merece. Aí, em O Consolador, a gente vê assim: no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar está fora da vontade dos seres humanos nas nossas afeições terrenas. E a resposta veio lá: o matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas aonde? Aonde, meus irmãos, que a gente está lendo? Na vida do infinito, antes da reencarnação dos espíritos, por dois motivos. Ou seja, porque esse casamento foi decidido porque as pessoas que irão se tornar cônjuges não têm ainda condição de resolver por si mesmas, não é? Por orientação então dos mentores mais elevados, ou seja, em consequência de compromissos
assumidos livremente pelas almas, antes de suas novas experiências no mundo. Então nós dois, meu colega, nós assumimos esse compromisso porque vamos assumir esse novo compromisso porque lá atrás nós já tivemos compromissos sérios anteriores. Então vamos ver se a gente junto numa experiência na carne agora, numa nova reencarnação, nos casando, vamos ver se a gente consegue sanar a nossa dívida um com o outro. Então essa é a razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos no quadro escuro das provações expiatórias, quase sempre. O casamento é uma provação expiatória, havendo poucas exceções para aquele realmente messianato dentro do casamento, ou no acervo de valores das missões que regeneram e santificam aqueles casal que deseja então renascer, casar, ter filhos rebeldes, difíceis, não é? E criá-los com sacrifício, exercendo aí uma verdadeira missão. Então tá lá, tomadas na vida do infinito. Então, encontramos lá no livro Pensamento e Vida, psicografia de Chico, ditado por Emmanuel, sobre família. O espírito reencarnado, nós, seguimos ao encontro dos laços. Aí é aquela ilusão, né, que a gente tem de encontrar o cônjuge, o marido perfeito, né? Então seguimos ao encontro dos laços que nós entretecemos para nós, na linha mental em que se lhe caracterizam as tendências. O templo doméstico expõe aqueles que se retratam uns nos outros. Mais ou menos o meu lar é parecido com aquilo que eu e meu companheiro pensam, tanto quanto possível, assim como o lar de cada um de nós. Retrata os seres que moram ali juntos, né? Agora, as imperfeições, a tara familiar que Emmanuel diz, por esse motivo, é resultante da conjunção de débitos que nós trazemos lá do passado de nossos compromissos. Aí o Consolador, na pergunta 175, é perguntado a Emmanuel: o Instituto da Família, então, é organizado no plano espiritual antes de projetar-se aqui na Terra? E Emmanuel responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências de outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de se transfundirem em solidariedade fraternal em vista do futuro. Então é naquela escola, dentro do nosso lar, não é, que nós vamos experimentar o amor, muitas vezes convivendo com criaturas que nos odeiam ou que nos perseguiram no passado. Eu tive uma parenta que ela batia o pé e falava assim: eu não conheço nenhum de vocês, vocês são todos estranhos para mim. Então o que ela dizia para os filhos? A família dela era carnal, a família de sangue, era muito amiga, uma família unida, e no entanto ela, com esse consórcio, ela teve filhos difíceis de serem entendidos por ela e de entendê-la. Então ela batia o pé: eu não conheço vocês. É aquela história, não sei de onde vem, nem para onde vão. Ela sentia que ela tinha ali verdadeiros inimigos dentro de casa. Então, nós temos assim no nosso grupo doméstico os laços de elevação e alegria que nós já conseguimos tecer. Que maravilha nós termos dentro de casa pessoas que nos amam e a quem a gente ama,
que lê o nosso coração, que a gente não precisa nem falar nada, só com o nosso semblante a pessoa já nos entende. Mas também nós temos as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos de volta, nós estamos recolhendo de volta os clichês inquietantes que nós marcamos em suas mentes, plasmamos na memória do destino e que a gente precisa desfazer, precisa fazer com que desapareçam. Como? Assim como nos diz a leitura preparatória, através do trabalho, do sacrifício, da paciência, da humildade, recursos novos com que faremos nova produção de novos clichês, de novos reflexos espirituais, suscetíveis de anular a conduta anterior que foi conturbada e feliz. Então, os clichês estão ali marcados, nós precisamos desfazer. Como? Com humildade, com trabalho, com sacrifício. É fácil? Sabemos que não. A gente que lida na escola com criança, a professora fala assim, mas a gente é coordenadora, mas coordenadora, eu tenho que falar todo dia? Tem sim, tem que falar todo dia, porque a criança esquece. Tem que repetir indefinidamente. Hoje você vai falar, de tarde você vai falar, mais tarde você vai falar, e em casa da mesma forma, com paciência, humildade, sacrifício e resignação, para criarmos novos clichês. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala, é como uma máquina fotográfica, os clichês gravados, e nós precisamos desfazer aquelas imagens que nós marcamos no passado, e colocar ali imagens novas de amor, de sacrifício e humildade. Aí a gente quis colocar isso aqui, por quê? Porque todo dia na televisão, na mídia, a gente vê o quê? Crime passional. Mulher sendo agredida terrivelmente por homem, maridos não querendo deixar a gleba familiar e a mulher já não aguenta mais aquele ser, ou vice-versa. Então, o que acontece? Facada, morte, não é? Tudo devido a quê? Ao ciúme. Quem é que não sentiu, levanta a mão, né? Não? Mas, o que é o ciúme? Tem alguém que nunca sentiu? Não, né? Então, o que é ciúme? Segundo a interpretação do plano espiritual. O ciúme, propriamente considerado, nas suas expressões de escândalo e violência, é quando já parte para a discussão dentro de casa, não é? É um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Você é meu, quero você só para mim. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpe de muitos esforços. Como? Orando e pedindo ao seu anjo de guarda, na oração, na vigilância. Começando pela piedade para com todos que sofrem, com todos que erram. Quem é capaz de perdoar o cônjuge que errou, que arrumou lá fora um amante, ou ela arrumou lá fora um amante, e que desse consórcio aí nasceu criança, e essa criança vai ser criada como? Por quem? Quem é que é capaz de aceitar essa dor? Mas, olha bem, é preciso ter piedade para com todos que sofrem e erram. Atira a primeira pedra aquele que nunca errou. Só a compreensão da vida, que às vezes é preciso a gente dizer para os mais novos. Compreenda, perdoa. Difícil, mas a gente que já está lá, já compreende mais. Só a compreensão da vida. Colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a cerrar-se a porta ao perigo, à agressão, a conflitos dentro de casa que marcam as crianças, marcam os filhos, pela qual toda alma pode atirar-se a terríveis tentações na hora da raiva, não é? Com largos reflexos nos dias do futuro. É proposital que colocamos esse item aí. É de Emmanuel em O Consolador.
Aí na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, pode-se considerar como missão a paternidade? Aquele que tem filhos, ele é um missionário? Responde os Espíritos, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que os pais dirijam as crianças pela senda do bem. Para isso nós temos evangelização infantil, para ajudar, os pais. E lhes facilitou a tarefa, dando à criancinha uma organização débil, delicada, que o torna propício a todas as impressões, a novos clichês. Aquela organização débilzinha torna propício tornam propícias as novas aprendizagens, as novas lições. Muitos há, no entanto, diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que mais cuidam os pais de aprumar as árvores do jardim e fazê-las dar bons frutos, e eu digo mais ainda, cuidar dos cachorros caríssimos, não é? Do que se formar o caráter de seu filho. Nada contra o cachorro, viu, minha gente? Mas muitos a gente percebe que dão mais medicamentos ao cachorro do que presta atenção aos filhos. Se essa criança vier a sucumbir por falta deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda. Vão suportar o desgosto e partilharão do sofrimento dos filhos na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Deixou para outros cuidarem, em vez de tomar o seu cuidado. É assim que toda criança é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária. Como? Através do exemplo, através da nossa fala. Compete-nos traçar-lhes noções de justiça e trabalho, está lá em Pensamento e Vida, fraternidade e ordem, habituá-las à disciplina, ao exercício do bem. A disciplina, sim, porque você tem empregado doméstico, seu filho não tem que fazer pelo menos a sua cama, ou não tem que lavar a louça que ele suja, ou não tem que pegar o seu próprio copo de água lá na geladeira. Tudo tem que ser, vem cá, me dê, me entrega, com a força de nossas demonstrações. Nunca furtar-lhes o clima de otimismo e esperança. Criança tem que ser alegre, tem que ser otimista, tem que sentir um ar gostoso dentro de casa, um ar de esperança. Tudo vai mudar, hoje está difícil, mas amanhã melhora. Então acolhê-las com amor, porque nós seremos seus herdeiros no futuro. Lá quando eles forem bisavós, muito provavelmente nós estamos renascendo como seus tetrasnetos, bisnetos. Nós vamos herdar, é uma cadeia. E o que é que essa cadeia está deixando? O que é que nós deixamos lá atrás? Né? Então nós vamos ali, herdar o que hoje nós estamos plantando para eles. Aqui tem uma figurinha da vida de Chico Xavier, a mãe dele aparecendo para ele dizendo: meu filho, tolere as dificuldades da sua madrasta, seja calmo para ela, seja paciente, você logo receberá os frutos dessa sua disciplina, dessa sua tolerância para com as dificuldades da sua madrasta. Então, tratar a criança, nossos filhos, como enfeites de coração, é induzi-los a funestos enganos, gravitando para a influência do pretérito que nós queríamos evitar lá do passado dele. Ele trouxe vícios difíceis, nós queríamos evitar quando renascemos, quando desejamos ter filhos, quando reconhecemos aquele espírito vicioso, mas nós deixamos para lá. Então, o que é que as crianças enfrentam hoje? Pais que trabalham todo o tempo. Certa vez eu precisei de ir a psicólogo. Falei: eu preciso de sua orientação. Eu trabalho todo o dia. O que é que eu vou fazer com meus filhos? Está me dando isso na consciência. E a orientação veio sábia. E hoje em dia a gente passa para os pais. Não é a quantidade de tempo que a criança precisa. É a qualidade. É a qualidade de tempo que a criança precisa.
Quantas mães a gente vê que trabalham o dia inteiro e têm filhos amoráveis, adoráveis, porque dão amor, olham nos olhos, no momento de brincadeira, brincam juntos, não entrega para outro brincar, brincam junto, tira o sapato ao rés da escada, manda as crianças, vão para o parquinho, vão para a pracinha, nem sobe para tomar o seu café, a sua água, já manda descer para brincar junto. Então é a qualidade de tempo que os pais passam com os filhos. Os filhos hoje são entregues a quê? A tela só fala, só traz, a criança não dialoga, né? Os pais não dialogam com a tela e aquilo está entrando de formas mil diferenciadas, 1000 vezes diferenciadas. As crianças são presenteadas, faz isso que eu te dou isso, não é uma troca, né? Só vem alcoolismo dentro de casa, eu acho que não estou mentindo, é isso que a gente vê, né? Toda noite, todo final de semana, quem vai dirigir, você ou eu? Eu bebo, você dirige, ou então vice-versa, não, hoje é minha vez de beber, e a criança está olhando isso tudo, a criança está gravando isso tudo, meus irmãos. A gente sabe que isso é a sociedade de hoje, a nossa comunidade que a gente está vendo, mas nós precisamos nos educar para sermos educados. Famílias desestruturadas, com isso a gente não diz que divorciou um pai, divorciou uma mãe, recasou com outro, não tem importância, se houver amor, se houver estrutura familiar, respeito ao pai, respeito à mãe, cada um no seu papel. Discussões entre cônjuges, a situação de financeira sendo discutida, eu não posso comprar porque eu não tenho, porque sua mãe gasta tudo, a gente ouve tanto isso. Então a situação financeira é para ser resolvida dentro do quarto, não é aos ouvidos da criança perceber, isso não é dar-lhes otimismo nem alegria. Em convivência escolar, os pais não sabendo o que está acontecendo dentro da escola dos filhos. Pais irritados, muita ocupação, sem tempo. Eu vou ficar em casa hoje com você, vou te dar atenção, mas qual é a atenção? O tempo todo no computador, resolvendo os problemas do chefe e a criança lá dentro de casa com o pai como se fosse, não tem aquela missa na igreja corpo presente? O corpo está morto e está rezando a missa. Pois é, como se fosse missa de corpo presente. O pai está lá presente, mas não tem atenção nenhuma, não tem colóquio nenhum, diálogo nenhum com seu filho. Então, no livro Jesus no Lar, Jesus diz ali que nossos filhos são como produtos de exportação. A gente manda para fora e não sabe o que é que o mundo vai fazer deles. Se são produtos bons, o mundo vai aceitá-los. Se não são, vão rejeitá-los. Aí tem outra historinha também, Jesus no Lar, que é muito gostosa. As lentilhas jogadas ao monturo. Perguntaram a Jesus, como é que devemos criar os nossos filhos? Com educação e trabalho. Mas como assim? Aí Jesus explica, olha, lentilha era muito usado naquela época, né? O que é que você faz com a lentilha para que ela seja comível? A gente bota no fogo, cozinha bem cozidinho. O fogo quer dizer o quê? A dificuldade, o trabalho, né, as intemperanças da vida. Então a gente cozinha bem cozidinho. E aquelas que não aceitaram ficar cozidinhas, elas são jogadas no monturo. Quer dizer, se nossos filhos não são bem educados, criados dentro da moralidade, né, do amor, eles vão então ser rejeitados na comunidade, na vida mais adiante. São mercadoria de exportação pobre, vão ser rejeitados mais adiante. Pergunta 583 do Livro dos Espíritos. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados? Cuidei do meu filho com todo amor, todos eles igualzinho, mas um deu errado. A responsabilidade é do pai? Então diz lá o Livro dos Espíritos, não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa. E tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-lo do mau caminho.
Então, a criança é difícil, o pai tem que fazer esforço, né, para colocá-lo no bom caminho. Se de tudo não conseguir, o pai tem que ser julgado mal por isso? Não. Se ele fez todo o esforço possível, ele não tem que ser responsabilizado. Aquele espírito é um espírito rebelde. Tem até uma historinha de Chico agora que eu lembrei. Chico perguntou a Emmanuel: Emmanuel, o que eu vou fazer com essas formigas que atacam minhas rosas? Aí Emmanuel disse: ora por elas. Aí Chico: formiguinha, não vem para as minhas rosas. E no dia seguinte: formiguinha, vocês estão pelando meu roseiral todo, por favor, não faça isso. Aí certo dia Chico falou para Emmanuel: Emmanuel, e essas aí que são teimosas, não tem jeito. Aí Emmanuel fala: essa você vai para longe. Então, quando não tem jeito, vai fazer o quê? O pai tenta de tudo, mas, né? Aí encontrei isso aqui que eu gostaria de ler por inteiro para os irmãos, no livro O Consolador também. Olha bem, ele dizia assim, Emmanuel falando: para nós, os espíritos elevados, a virtude da resignação dos pais de família, criteriosos e abnegados, quer dizer, a virtude, né, dos pais que lutam, são criteriosos, se esforçam por educar, no extenso rebanho de atividades rotineiras da existência terrestre, nem se compara com aqueles grandes tribunos que falam, né, que estão no alto das suas cátedras, no alto dos seus postos. Então, essa virtude desses pais abnegados está muito acima daqueles que estão em postos bem superiores. O trabalhador que passa a vida inteira trabalhando ao sol, no amanho da terra, ou aquele que fabrica o pão saboroso da vida, tem mais valor para Deus do que os artistas de inteligência viciada. Vede, portanto, ele nos fala que o homem medíocre, entre aspas, não é o trabalhador das lides terrestres, o homem que dá duro, né, que ganha o pão com seu suor, que é amoroso de suas realizações do lar e do sagrado cumprimento de seus deveres, sobre cuja abnegação erigiu-se a organização maravilhosa do patrimônio mundano. E essa organização maravilhosa do patrimônio mundano nada mais é do que a família. Então, ele é visto com muito mais, né, como mais virtudes do que aquele que está lá no alto do posto, às vezes falando bobagens, né? Seguindo uma lei que não tem, às vezes nem faz sentido. Bem, aqui nós temos uma cena do filme Nosso Lar, André Luiz, uma casa que o acolheu, então está lá no livro Consolador. É nas dificuldades provadas em comum, dentro do nosso lar, nas dores e nas experiências recebidas na mesma estrada da evolução, que se esquecem, que a gente vai esquecendo as amarguras do passado lá de trás, transformando-se todos os sentimentos inferiores em expressões regeneradas e santificadas, purificadas as afeições acima dos laços de sangue. O sagrado instituto da família se perpetua no infinito, através dos laços imperecíveis do espírito. Então não precisamos chorar o desencarne da mamãe ou do papai, porque esses laços são imperecíveis. Estaremos reunidos lá no plano espiritual. Mas às vezes acontece como a mãe do André Luiz, né? Estava muito acima dele, mas tinha licença periodicamente para ir ver o filho. Então, olha bem, um lar, né, em que todos estão ali reunidos, se perpetuando o amor lá no infinito, lá no espaço, um amor que foi também tecido aqui na Terra. Então, não precisamos ter medo, né, se perdemos um cônjuge querido, os nossos familiares. A afeição não tem espaço, não tem distância. Está aí ele e a mãe, né, se encontrando no espaço.
176 do Livro dos Espíritos. As famílias espirituais no plano invisível são agrupadas em falanges, né? As famílias espirituais são agrupadas em falanges e aumentam ou diminuem, como se verifica na Terra, vão morrendo, não, né? Resposta: os núcleos familiares do além se agrupam igualmente em falanges, continuando aí a obra de iluminação e redenção de alguns componentes do grupo. Elementos mais rebeldes ou estacionários que são impelidos pelos seus companheiros afins aos esforços edificantes na conquista do amor e da sabedoria. De maneira natural, todos esses núcleos se dilatam. Mais pessoas vão se agregando ao nosso núcleo familiar lá em cima. E como um pai e uma mãe não pode ter todos de uma vez, 20 filhos, hoje em dia já não é comum, o que acontece? Eles vão chegando para nós, para a nossa convivência, como parentes queridos, como amigos queridos do nosso coração, não é? E é assim, pelos laços do amor, do afeto, formando famílias, como diz aí no item 5, famílias pelos laços corporais e famílias pelos laços espirituais, como tão bem explica o Evangelho segundo o Espiritismo. Número 1 lá, os laços de corpos não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Os que encarnam numa família são as mais das vezes espíritos simpáticos, mas pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros. Segue-se então que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. São as famílias espirituais. Então vamos terminando, lembrando que precisamos ter em nosso lar o culto cristão. O que é o culto cristão? É nos reunirmos uma vez por semana, 15 minutos bastam, 20 minutos bastam, no horário melhor que for para a família. Vamos nos reunir, vamos abrir uma página do Evangelho e vamos ler em voz alta, porque tem espíritos que não conseguem ouvir, não conseguem ler conosco, né? Porque eles leem conosco, tá? A Ivônia Pereira conta inúmeros casos, sentada, os espíritos lendo com ela. Mas tem muitos que, espírito de porco, né, que a gente chama, esses espíritos de porco não sabem ler, não conseguem ler. Então a gente lê em voz alta, faz uma prece antes, lê em voz alta, explica, ouve o que uma criança quer comentar. Se chegar algum parente, vem sentar conosco, vamos ler, vamos ouvir o Evangelho aqui. Bom, terminado aquele momento, faz nova prece, já deixou ali uma aguinha, um vaso com água para ser fluidificada, acabou, cada um toma um pouquinho. O que faz com aquela água? Recompõe a água, né? Acaba de encher, coloca, se for na geladeira, e vai tomando todo dia assim. Meu Deus, que água fluidificada, maravilhosa, ajuda o meu espírito, o meu corpo, me dê saúde, me ajuda a ter paz. Olha que maravilha. Custou o quê? 15 minutos, 20, mas é uma bênção tão grande que temos no nosso lar, que a atmosfera do nosso lar se modifica. E termos amor incondicional. O Chico diz assim, olha bem, a gente pode morar em uma casa mais ou menos, numa rua mais ou menos, numa cidade mais ou menos, e até ter governo mais ou menos. A gente pode dormir numa casa mais ou menos, comer um feijão mais ou menos, ter transporte mais ou menos, tudo bem. O que a gente não pode mesmo nunca, olha bem, de jeito nenhum, é amar mais ou menos, namorar mais ou menos. Nós temos que conhecer profundamente o outro, né? Ter fé mais ou menos e acreditar mais ou menos. Então, olha bem, ele colocou aí amar, namorar e colocou a nossa crença em Deus, ter fé, né? E acreditar. Senão, a gente corre o risco de se tornar uma pessoa mais ou menos. Então, vamos seguir essa sugestão do nosso Chico Xavier. Joana de Ângeles, como palavra final, nos diz assim: com o treinamento doméstico,
o espírito adquire a capacidade de amar com mais amplitude, alcançando a sociedade que se lhe transforma em família universal. Então, amando, nós multiplicando esse amor com os outros, nós vamos criando, então, aprendendo a termos uma família universal. Jesus caminha ao nosso lado, Ele nos fala constantemente, intimamente ao nosso coração, na prece, na confiança que temos nele no dia a dia. Vamos ouvir a sua voz, vamos fazer a nossa oração matinal, abrir uma página do Evangelho, ler uma frase. Ai, meu Deus, só tenho tempo para essa frase. Mas eu quero estar com o Senhor, por favor, me ajuda, socorre o meu lar, protege o meu lar, meus entes queridos. Muita proteção, muito amor para todos eles. Na hora de dormir, meu Deus, o que eu fiz que possa ter aborrecido alguém? Me perdoa que eu amanhã tenha a oportunidade de me reencontrar com essa pessoa e pedir desculpa. E me dê uma noite de paz e que eu possa encontrar, enquanto o meu corpo descansa, com nossos queridos no plano espiritual. Que meu anjo de guarda esteja ali comigo, me levando para novas lições e novos trabalhos. Porque é isso que nós precisamos, amar e trabalhar. Que Ele nos abençoe.